Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa o Linha de Passe, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Líder e vice-líder venceram os cearenses, hein? E quase pelo mesmo placar, é verdade. 3-1 para o Atlético Mineiro para cima do Ceará. O Ceará fazendo aquele golzinho ali no fim. E no final das contas, o Flamengo agora há pouco venceu 3-0 a equipe do Fortaleza jogando fora de casa. Resultado importantíssimo para o Flamengo. No meio dessa história teve o Corinthians perdendo a sua invencibilidade. Tivemos ainda a vitória do Bahia por 2-0 na briga contra o rebaixamento. Vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Fluminense ficou no empate contra o outro Atlético, o Goianiense, 0-0. E o Fluminense deu uma paradinha ali na tabela, né? O Linha de Passe está começando, contando com a sua participação. A gente vai começar falando sobre o Flamengo com as companhias do Paulo Calçade. A gente está 2 semanas já vindo para o estúdio, mas com você no estúdio a primeira vez, então estou matando saudades aqui do Calçade. No último ano e meio? No último ano e meio, desde o 27 de fevereiro do ano passado. Professor Celso Zelt, companheiro de todas as manhãs no F360. Vira pra lá e dorme. É isso aí. Ou não dorme, porque o programa é de manhã. O programa é de manhã. E agora não vai dormir também, que a gente vai até às 11 e depois tem Sport Center também, hein? E de casa temos o Gustavo Zupac e também o Rodrigo Bueno para completar esse time hoje do Linha de Passe. Aê, é isso aí, ó. É aqui, ó, à distância, mas como se estivessem aqui. Muito bem, fã de esportes. Começando com o Flamengo, hein? 3-0, vitória sobre o Fortaleza, Calçade, para dar uma recuperadinha, né? Naquele tropeço do meio de semana, o Flamengo consegue se recuperar fazendo 3-0 e mantendo a distância para o Galo, que tinha jogado antes, a pressão estava para cima do rubro-negro. Ficar como estava na tabela, mas deixa o Atlético distanciar, né? Boa noite a todos, você que nos acompanha. Flamengo com 4 titulares, uma vitória muito boa, né? O placar gigantesco no jogo não foi assim. O jogo foi decidido em 7 minutos. Isso. Dos 60 aos 67. Então pode parecer que foi uma construção, assim, não foi assim. Não é que tenha sido um jogo que o Flamengo tenha sofrido demais, né? Assim, o Fortaleza é um time muito bem estruturado pelo Vojvoda, posicionamento em campo e tal, mas você diante do Flamengo, mesmo com apenas 4 titulares, mas tem o Michael com a fome imensa para jogar, e o Pedro também, aí as coisas ficam totalmente diferentes. E desses 4 titulares, 2 bolas saíram dos pés ali do Andreas Pereira, na falta e um escanteio. E foi o escanteio que mudou tudo. Uma falha. Você não pode falhar. Uma falha de marcação do Jackson. Ele estava aqui no Pedro, aí ele olhando a bola, e o Pedro vem aqui e faz o gol. O atacante como o Pedro, você tem que ter o contato físico o tempo todo. Você não é aquele jogador que você... A hora que você colocar o braço de um lado, do outro, e não souber onde está o atacante, ele está fazendo gol, e foi o que aconteceu com o Pedro. Muito bem. Olha, é o seguinte, hein? No meio de semana, professor Celso Zelt, já começaram as dúvidas, né? Porque o empate com o Bragantino, hoje em dia, não é um mau resultado, ainda mais com o Flamengo muito desfalcado. Só que, mas esse elenco do Flamengo, olha, não deu resposta e tal. Deu resposta hoje, em 3-0. Opa, se deu, William, Calçado e companheiros, fãs do esporte, muito boa noite a todos. E que resposta, né? É aquela resposta que, por exemplo, foi cobrada também no empate com a América em Minas, lembra? Isso. O empate com a América em Minas era uma partida que se encaminhava bastante rubro-negra, já que o gol do Michael saiu no fim. E aí o time sofre o empate, começaram todas aquelas dúvidas, inclusive a respeito das intenções do Renato Gaúcho em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Hoje realmente ele não pode ser acusado de nada. Ele não tinha o time para escalar. É diferente. Entra com apenas 4 titulares, se você considerar o Andreas titular, acho que isso é razoável, ele já é hoje um titular do time. Tem sido, né? Rodrigo Caio, tem sido Andreas, titular, Arão. Rodrigo Caio sim, Arão sim. Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, só. E a maioria desses titulares do meio para trás, e a gente sabe onde é que está a força desse Flamengo, né? Onde esse Flamengo se paga. Em cima da hora ele perde o Bruno Henrique, ele não pode escalar o seu goleiro titular,
E mesmo assim o Flamengo consegue uma importante vitória, importante principalmente pelo que foi a toada do jogo, como destacou o Calçade. O castelo de cartas do Fortaleza ruiu em 10 minutos. Justamente quando o Vojvoda fez alterações, inclusive mexendo com o Wellington Paulista, para tentar que o seu time fosse mais incisivo. Os melhores momentos do Fortaleza nesse campeonato foram não com o homem de referência ali, não com o Wellington Paulista, que foi como ele começou hoje, né? Ele tem começado em algumas partidas, inclusive, nas quais o Fortaleza tem devido. Sim. E quando ele mexe nisso, é justamente a altura do jogo em que acontece tudo contra o Fortaleza. 3 gols, 1 expulsão, fatura fechada a favor do time que tem de onde tirar, né? É por isso que a gente fala da diferença do Flamengo deste Flamengo em relação a outros times. Ele tem de onde tirar. Num momento de sufoco, numa partida que não foi fácil, não se engane você que só sabe do resultado. Essa não foi uma partida de 3-0, o Flamengo teve de onde tirar. E por hoje está de parabéns. E a gente vai falar já dos personagens aí dessa partida, do Michael, né? 2 gols do Michael. Michael é o 5º artilheiro aí do Flamengo, hein? É o 5º jogador do Flamengo a ultrapassar a marca de 2 gols. Você fala o 5º, parece pouco, mas peraí. Tem o Gabigol, né? Tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, esses aí, e o Vitinho, com 1 gol na frente dele. É isso. O Michael tá fazendo uma temporada muito boa, tá correspondendo muito bem. Rodrigo Bueno, boa noite para você, Rodrigo. Da sequência do Flamengo nesse período de data FIFA, a gente dizia que o páreo duro seria o Bragantino e o Fortaleza, por questões óbvias, e a gente olhando a tabela, aí que é o problema. O próximo jogo é contra o Juventude em casa. Passou no teste o Flamengo? Passou no teste esse elenco do Flamengo, Rodrigo? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Eu acho que passou com louvor. Porque essas 2 rodadas, Bragantino fora e Fortaleza fora, eram mais difíceis para o Flamengo em relação ao Galo. Os 2 conseguiram os mesmos resultados, a diferença, portanto, entre eles na tabela de pontos continua a mesma, mas eu acho que o Flamengo sai no lucro. Né? A gente está vendo muito na Fórmula 1 uma disputa muito intensa entre Verstappen e Lewis Hamilton, e para mim o Campeonato Brasileiro já está polarizado, a disputa do título é entre 2 times, entre o Galo e o Flamengo, então a gente fica acompanhando volta a volta, prova a prova, o que cada um faz. Na última corrida, por exemplo, na Fórmula 1, e eu que não sou especialista em automobilismo, né? Quem ganhou foi o Hamilton, o Verstappen chegou em segundo, mas quem comemorou mais foi o Verstappen, porque a situação era difícil para ele largou muito atrás. O Flamengo, nessa data FIFA, não é à toa que ele reclamou bastante, a instituição, o presidente Landim, o Renato, o Flamengo se sentia diminuído, né, desfalcado. E ele consegue 1 ponto, se não é a 8ª maravilha do mundo, mas 1 ponto contra o Bragantino fora é aceitável, um time que é finalista sul-americana. E o Fortaleza começou essa rodada com a mesma pontuação do Flamengo. Com jogos a mais, é verdade, mas eram os mesmos 39 pontos. É um time que é semifinalista da Copa do Brasil. Então eram 2 adversários duros, fora de casa, enquanto o Galo, tudo indicava, faria 6 pontos nessas 2 rodadas. O Galo tropeçou, para mim, feio contra a Chapecoense. É aquele tipo de resultado que, quando terminar o campeonato, se o Galo não for campeão, algum torcedor atleticano vai falar, puxa, não vencemos a Chapecoense, o pior time do campeonato, um dos piores da história dos pontos corridos, o Galo não venceu nem na ida, nem na volta. Então o Flamengo hoje com autoridade, embora o primeiro tempo não tenha sido bom, mas as 4 primeiras finalizações do jogo foram do Flamengo. O Flamengo teve um pouco mais de iniciativa, com todos os desfalques. O único problema do Fortaleza era o Benevenuto, que estava suspenso. Não tinha problema de lesão, nenhum jogador importante, significativo do Fortaleza com lesão, enquanto o DM do Flamengo tá cheio, tá quase parecendo o do São Paulo agora. Então, para mim, o Flamengo sai no lucro, por enquanto, nessa data FIFA. Zupac, boa noite para você. Eu tô curioso com a entrevista do Renato Gaúcho. Você vai me perguntar sobre o Michel, porque teve um passe de mágica ali no intervalo. No primeiro tempo ninguém foi bem no primeiro tempo. E o Michel também não estava tão bem assim no primeiro tempo. De repente ele volta ali, né? Arrebentando, né? Volta super bem. E o Andrés numa função que não é a dele. Assim, todo mundo quer ver o Andrés. O Andrés pode jogar mais à frente. Não é onde vai tirar o máximo dele. Pô, mas ele deu 2 passes para gol. Um escanteio e uma falta. A gente está falando do resto do jogo.
né? Legal, as assistências ele daria, essas 2 bolas paradas ele faria de qualquer jeito, jogando até na lateral direita. É verdade. Mas o restante do jogo, para fazer o meio de campo fluir, e é um meio de campo muito modificado, a gente tem que entender isso, né? Tem o Arão, Isso. o Andreas fora de posição, entra o Thiago Maia, tem o Vitinho, tem o Michael. Então é um time que não tem a sua formação no meio de campo de construção normal. É preciso entender isso. Porque a gente fala, Flamengo, goleou, é o carimbo da goleada, parece que é o mesmo Flamengo o tempo todo. Não é. Não é o mesmo Flamengo o tempo todo. Sim. O Flamengo ideal tem a Arrascaeta, tem o Andrés como segundo volante, Ribeiro. tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, e a seleção do Uruguai já vai devolver o Arrascaeta. Daquele jeito, né? Meu Deus do céu. Ô, Zupac, então é o seguinte, hein? A gente tá falando, não é só uma questão de mudança de peças, né? Tem características diferentes. Então temos o dedo do treinador aí? É isso, Zupac? Tudo bem, William? Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que mais do que o dedo do técnico, eu acho que muito desses jogadores conseguem entregar o que eles entregaram contra o Bragantino e no jogo de hoje contra o Fortaleza, sem que a cobrança seja em cima do padrão, porque é impossível a gente exigir do Flamengo o padrão que o time tem com os seus principais jogadores, mesmo com um elenco forte como o Flamengo tem, né? Porque, e aí nem olhando tanto para os desfalques do Diego Alves, do Isla, do Davi Luiz que está machucado, mas especialmente olhando para frente. Qualquer time que você tirar os 4 jogadores com a importância que tem, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta, esse time não vai conseguir manter o padrão, né? Vamos pensar nos melhores times do mundo. Pega lá o Liverpool do Klopp, tira de uma vez só o Salah, o Mané, o Firmino ou o Jota, o que tiver como titular na época, e, sei lá, o Alexander-Arnold. Tira os 4 de uma vez. O time vai manter o mesmo padrão? É muito complicado. Ou pega o Paris agora, saca de uma vez só o Neymar, o Messi, o Mbappé, escolhe mais um, Di Maria, que não é sempre titular, ou qualquer outro ali. Não vai manter o padrão. E o Flamengo também não vai manter o padrão. Mesmo tendo um elenco forte, mesmo tendo um ataque com Michael, Vitinho e Pedro, que seria um ataque titular em vários outros times, um ataque que brigaria por Libertadores, né? Mas a exigência da manutenção do padrão, ela é utópica para mim, né? Então acho que nessa semana o Flamengo tinha 2 jogos muito complicados e a sua principal missão era pontuar bem, mais do que jogar bem ou manter aquele padrão. E o Flamengo conseguiu pontuar bem. Acho que o Renato, claro, tem os seus méritos, mas é um time bastante diferente e de maneiras diferentes conseguiu pontuar, né? Porque no jogo de hoje, como bem citado pelos companheiros, não foi um jogo de 3-0, foi um jogo bastante complicado. Enquanto estava 0-0, o Flamengo era superior ao Fortaleza, mas não criava tantas chances reais assim para construir essa vitória. E a partir da falha de marcação do Felipe Alves, o Flamengo faz 1-0. E aí a gente vê um comportamento que é similar em alguns momentos ao time titular, né? Foram vários jogos com o Renato que o Flamengo, no segundo tempo, nocauteou o seu adversário entre 5 e 10 minutos com 2, 3 gols. A hora que o adversário parou para respirar, o Flamengo já estava com 3-0. Foi o que o Flamengo fez hoje, soube fazer. Então, mesmo sem ter uma atuação brilhante, mesmo sem ter uma atuação destacada de fato, o Flamengo construiu uma vitória que é fundamental para a briga do campeonato. Se o Flamengo não vencesse hoje, eu estava preparado aqui para dizer que nesse momento nós não teríamos uma briga por título. Teríamos um time caminhando para o título, faltando 13 rodadas com 13 pontos de vantagem. A vitória foi muito importante, mantém o Flamengo, por enquanto só o Flamengo acompanhando o Atlético nessa briga. O Zupac, o Calçade, ele fez igual aqueles